Gente querida do terror, Nadina, definitivamente a vida apronta. A cada passo que damos, existe uma armadilha, um teste, uma provação, um desafio a ser vencido. A vida não é que ela brinca com a gente, ela é uma escola. E coloca no nosso caminho questões a serem superadas, porque o que não nos destrói, nos fortalece. A cada uma armadilha desviada, mais forte nos tornamos. E existem aquelas que, cair ou não, depende de nós. Outras estão acima da nossa capacidade de defesa. Mas indiferente do caso, não é uma maldade, não. É um curso intensivo onde o diploma será a maturidade. Então não somos vítimas, não. Ao aceitarmos vir para esse plano, nós nos matriculamos num curso que ninguém disse que seria fácil ou agradável. Por isso eu peço que assista o relato a seguir até o final, porque ele me surpreendeu pelos detalhes e principalmente pela mensagem que deixa. Poxa, eu fiquei imaginando alguém que pudesse dizer, não, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Talvez não o caso em si, mas a situação e a decisão com certeza tem. Senhor Romário, por assistir os seus vídeos eu acredito que nós temos algo em comum. Eu sou um paulistano por adoção. Eu vim do interior do Mato Grosso do Sul para tentar a sorte na capital paulista. Sempre foi o meu grande sonho morar em São Paulo. Olha, eu sabia que seria difícil, mas não pensei que seria tanto. Mas mesmo assim, eu não me arrependo da minha decisão. Eu amo São Paulo. Claro, gosto das minhas origens, tenho orgulho das minhas origens, mas na minha terra, eu me sentia assim, um peixe dos oceanos, nadando num córrego de sítio. E quando eu falo que a minha vida não foi das mais fáceis, não é das mais fáceis, olha, para quem conhece a cidade vai entender minha rotina. Eu consegui trabalho, graças a Deus, numa empresa que já estou há 6 anos. Sinto que estou crescendo, sou valorizado. E ganho o suficiente para ter a minha independência, ou seja, o meu apartamento. Só que os aluguéis de São Paulo não são para amadores. Então, eu moro lá no final da Zona Leste. Tenho que passar todo dia, de manhã e de tarde, pela estação Itaquera. O que não me deixa muito feliz como palmeirense que sou. Mas isso é detalhe. Então imagine, eu saio de manhã, pego o metrô, abençoado metrô, que consegue transformar a minha vida em algo menos doloroso. Eu fico imaginando quantos ônibus eu teria que pegar para chegar ao trabalho. Mas aí eu vou de metrô, como eu estou, bem dizendo, ponto final. A primeira parte da maratona, ou se quiser, viagem, eu faço confortavelmente sentado até a Praça da Sé, onde tem a baldeação, e graças a Deus, porque é o percurso mais longo. Aí pego o outro metrô, o outro carro, e ali, claro, eu já vou de pé, já não é tanto conforto, mas a viagem é curta. Mas por quê? Eu estou dando uma espécie de sinopse da minha vida. Principalmente considerando que o relato que eu vou contar nada tem comigo. Ou tem tudo comigo por eu ser de onde sou e ser neto de quem sou. Mas é para dizer o quão importante é o seu canal para mim. Canal esse que eu conheci, eu acho que já vai para 1 ano. E os seus relatos são a minha companhia na viagem. É uma viagem, é mais de 1 hora. Então eu viajo de forma literal e viajo
nos contos que o senhor relata com tanta propriedade. E eu sempre pensei, poxa, um dia eu vou tentar colaborar, mandar uma história. Só que é claro, eu não tinha, graças a Deus, nenhuma experiência, como não tem. Mas foi quando eu lembrei de uma história que o meu avô me contava. Meu avô era aquele mato-grossense correto. Aquele homem do tempo do fio, do bigode, valer mais que um papel assinado. E as histórias que ele contava, até hoje eu não sei se realmente eram causos regionais, eram lendas, ou se realmente aconteceram, ou se ele as usava para nos mostrar que jamais devemos sair da linha. Temos que ser corretos. Temos até a opção de não sermos, mas daí teremos que pagar o preço. Então a história é de um jovem que, segundo meu avô, era filho de um amigo dele. Ele me contava com nomes, mas é claro que eu não vou aqui revelar. Mas eu vou chamar esse jovem de Silvio. Silvio era um menino forte, um jovem dinâmico, que quando na infância ajudou o pai no campo. O pai era dono de um sítio muito bom, era uma família estabilizada. E ele, tendo condições, saiu do sítio, foi morar na cidade, para estudar, trabalhar, igual a mim. Só que ele optou em ficar ali, na região que estava a sua família. E ele tinha, na cidade, o seu cantinho. Ele tinha uma casinha muito bonita, muito bem cuidada. Ele tinha o seu carrinho, uma namorada linda e um bom trabalho. Era um cara comum, normal. E ele fazia, e todo final de expediente, embora não fosse o office boy, mas ele era o responsável pelo depósito do movimento no final dos dias, porque eram outros tempos, não tinha online, não tinha rede isso, rede aquilo, caixa eletrônico, não. Era tudo ou no malote ou presencial, na agência, com aquele depósito preenchido à mão. Não tinha cartões, era tudo no talão de cheque, enfim. Uma época que era difícil de entender. Para os jovens de hoje, mais ainda. Mas igual a qualquer outra geração, se vivia com aquilo que se conhecia considerando o ápice do mais moderno, do mais avançado. E Silvio seguia a sua rotina e era um profissional daqueles assim disciplinado. Nada de novo, uma vida até um tanto que monótona. Até ter chegado aquela sexta-feira, quando ao sair do banco, ele esbarrou numa figura. Uma figura que ao tocar, ele sentiu uma energia, uma coisa estranha, uma mescla de desconhecido, digamos até usando a palavra sobrenatural, arrepiante. Era um homem magro, um homem alto, dos seus 60 para lá, difícil de dizer qual a idade, porque ele era bem judiado. E vestia de uma forma estranha. Olha, apesar de todo o calor da região, eram uns coturnos, era uma calça apertada, uma camiseta e um casaco que ia quase até os pés, mas não é aquele casaco de lã, não. Tipo aquela capa italiana. Era muito estranho. Muito estranho. E quando eles se chocaram, eles se encararam, tipo, olho no olho. E a força contrária que Silvio sentiu foi arrepiante. Ele pediu desculpas, mas o homem só olhou para ele assim, não falou nada e saiu andando. Silvio ficou meio atordoado e na frente, assim, quase na saída do banco, um pouco, seguindo para a esquerda, na calçada, tinha uma banca de jornal. O jornaleiro viu a cena e disse: "Não se preocupa não, menino. Ele é doido, mas é inofensivo." Foi quando, claro, Silvio, digamos assim, impulsionado por uma curiosidade que qualquer um teria, né, naquela hora, perguntou: "Mas quem é essa figura?" Foi quando o jornaleiro disse: "Olha, pouco se sabe a respeito.
Ele apareceu na cidade há uns 2 anos atrás. Nossa, foi um choque. Porque a cidade pequena do jeito que é. Todo mundo conhece todo mundo. Aparece alguém estranho, já é uma novidade. Ainda mais vindo trajado dessa forma. Mas o que se sabe dele, segundo a polícia informou, porque lógico, quando ele começou a perambular pela cidade, a polícia foi em cima dele. O nome dele é Sebastião. Ele não é mendigo, não é pedinte. Ele tem seus documentos, ele tem o seu talão de cheque, ele tem a sua renda, vai saber de onde vem. E se instalou lá no Galpão. O Galpão é uma antiga empresa de médio porte da cidade que havia falido há muitos anos atrás. E lá ele vive, aí desaparece, de repente surge de novo, anda pela cidade, não fala com ninguém, não pede nada para ninguém, às vezes ele senta numa calçada, fica vendo os movimentos, não chega num restaurante, num bar, nada, ele fica ali, para cima e para baixo. Às vezes está sentado no banco de praça, distraído, passa alguém, dá tipo uma esmola, ele diz assim, muito obrigado, mas eu não sou mendigo, senhor. Então nós já acostumamos com a figura. Claro, Silvio ouviu a história. E se o cara está dizendo, por que se preocupar? Só que de repente, não sei se por impressão ou por estar impressionado, aquela figura começou a aparecer de uma forma meio seguida durante os dias que se passaram. Parecia que onde estava Silvio, lá estava aquele homem. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Aquelas aparições estranhas e rotineiras começaram a preocupar Silvio. Até um dia ele chegou e perguntou para aquele homem: o que o senhor quer comigo? Ele simplesmente olhou e disse: nada. E seguiu. Era uma situação meio esquisita. Ele não comentava, também, para não parecer um idiota. Mas a coisa começou a tomar contornos estranhos. O dia que Marina, sua namorada, ligou para o seu trabalho, coisa que ela não fazia nunca, mas em prantos. Ele perguntou o que tinha acontecido. Ela dizia inconsolável. Ela tinha uma amiga de infância, Suzana. Suzana e ela tinham a mesma idade. Eram irmãs. E Suzana havia desaparecido. Estava todo mundo desesperado atrás. Silvio ainda brincou, falou: não viu se Adriano desapareceu também? Por que ele brincou assim? Porque Adriano namorava a menina. E nas cidades pequenas naquela época, quando dois jovens que iam casar e não tinham autorização, o que eles faziam? Eles fugiam juntos. Ficavam 2 semanas fora. Aí quando voltassem, claro, era um escândalo. Aí as famílias obrigavam que eles casassem. Mas não era o que tinha acontecido. Adriano também estava desesperado, estava preocupado. E logo o desaparecimento da menina se espalhou como um rastilho de pólvora. Não demorou muito que próxima à cidade tinha uma espécie de morro, uma mata selvagem.
encontraram o corpo da menina. Ela estava nua, deitada no chão, cercada de velas. Típico um ritual. Lógico, na cidade daquele tamanho, a coisa virou manchete de um jornal que a página policial só falava de briga ou de roubo de galinha ou de varal de roupas. Surgiram policiais do país todo. E até homens meio estranhos, que não eram polícia, mas investigavam. Era uma situação toda diferente. E ninguém, em nenhum momento, pensou em Sebastião. Ninguém, menos Silvio. Por alguma razão, ele achava que o velho estava envolvido. Mas, claro que ele não iria acusar, porque, por incrível que pareça, apesar de estranho, o velho tinha simpatia de todos. Porque ele levava a vida dele, não incomodava ninguém. Apesar do aspecto estranho, não era um homem sujo, não era um homem fedido. No supermercado ele ia pontualmente, né? Aquela coisa assim, aquela rigidez no sábado, fazer suas comprinhas. E quando chegava para pagar, dava o seu cheque que era aceito, nunca teve problema nenhum. Agradecia sempre, pedia licença. E um detalhe, toda vez que ele saía, que ele se comunicava com alguém, ele dizia: não vou mais tomar o seu tempo, que Deus caminha a seu lado. Então não tinha como acusar. Tanto que nem a polícia, sabe? Mas aqueles homens estranhos que ali estavam, que também estavam investigando, quando souberam da presença de Sebastião, foram ao local onde ele morava, lá no galpão, mas tudo, chegaram lá abandonado, claro. Ele era gigantesco. Mas tinha uma salinha que no passado deve ter sido sala de uma chefia, coisa que era uma pequena suíte. Então o Sebastião havia arrumado o banheiro, tinha o banheirinho dele, banheirinho com chuveiro, um vaso sanitário, uma pia, uma pequena cozinha ali com seu fogãozinho, uma geladeirinha, tudo arrumadinho, e uma cama. E também umas prateleiras onde ele guardava as poucas coisas que tinha. Chegaram lá, ele atendeu, normal, tranquilo. Quando foi embora. A única coisa que teriam contra ele é que ele era esquisito, mas poxa, Suzana era uma jovem forte. Não seria aquele velho um sequestrador com força suficiente para pegar a menina e levar para onde levou, assim, do nada, se nem carro ele tinha, não. A coisa foi esfriando, esfriando, esfriando. Cidade de luto. Mas nada se descobriu. Lógico que já jogaram a culpa para forasteiros, gente que veio de fora, loucos. Porque a palavra ritual corria na boca de alguns, outros diziam nada. Raptar a menina, levar para o mato, se serviram da menina. As velas eram para manter a luz acesa, enfim. O dito pelo não dito. Tempo passa. Tempo passa e numa dessas, Silvio está saindo do banco, conversando com um amigo, quando vê o velho passar assim. Aí o velho sempre, além daquele casaco, aquela coisa, ele tinha uma bolsinha, sabe aquelas bolsinhas tiracolo de couro? Que ali que ele levava as coisinhas dele, enfim. E Silvio está olhando assim, e de repente aquela bolsinha caiu no chão. E na cabeça dele ele pensou: vou pegar aquilo ali, vou descobrir quem é esse velho mesmo, vai que eu pego alguma coisa. Ele acelerou, tinha sido ele o único a ver a bolsinha cair. Ele não sabia se tinha sido só ele ou se as outras pessoas ignoraram, porque tinha muita gente ali. Ele pegou a tal da bolsa, seu Romário, quando ele abriu aquela bolsinha, ele ficou impressionado. Tinha um medalhão pesado, com umas figuras estranhas, medalhão assim, mas era ouro puro. Foi aí que ele pensou: esse velho deve ser muito
muito rico e louco, ele vive desse jeito porque quer. E ele percebeu que Sebastião se afastava e que ninguém tinha visto. E aquilo ali era ouro. Meu Deus, quanto poderia ter de ouro ali? Ele fazia assim, dizendo, cara, aqui tem quase 1 quilo. A cabeça dele, aí ele viu, Sebastião atravessar a rua e não percebeu que tinha caído a bolsa. Ele pensou, não, eu vou avaliar isso aqui, só por curiosidade. Aí depois qualquer coisa eu entrego para ele. E ele foi, pegou a informação aqui, uma informação ali, descobriu um comerciante que trabalhava com ouro, um cara, digamos assim, de reputação não muito ilibada, mas decisivo, que pagava à vista. Ele foi lá, pegou aquele medalhão assim, o cara olhou para ele, tá, o que você quer com isso aqui? Não, eu quero que o senhor avalie. Avaliar uma medalha de latão? Você tá louco? Você tá atirando com a minha cara, rapaz? Que é isso? Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Sabe aquela coisa aqui? Ele, não, que é isso? E Silvio olhava e viu ouro. Mas que latão, isso aqui é ouro. Sai daqui, rapaz, sai daqui. Outro tá me tirando, o outro é louco. Sai daqui, sai daqui. E o cara revoltado. Claro, imagina o cara com um negócio todo cheio disso, cheio daquilo. O cara é difícil chegar, ele recebe alguém que vem com um medalhão de latão que não vale nada. Silvio saiu dali sem entender nada. Não era possível. Não era possível. Um dos dois estava louco. Aí ele foi e mostrou para Marina. Olha só o que eu achei. Ficou esperando a reação dela. Ela, coisa linda, meu Deus do céu, olha só isso aqui. Isso aqui é ouro? Ele disse, eu acho que isso aqui deve valer uma fortuna, meu Deus. Você não roubou isso não, né? Não, eu achei. Ela perguntou, mas você viu quem perdeu para devolver? Na hora, ele vendo assim o entusiasmo da menina, e vendo que aquele tal comerciante devia ter zombado da cara dele, ele diz, não sei, achei na rua, achado, não é roubado. Ela, nossa, que peça linda. Deve valer muito, mas será que não é arriscado andar com uma coisa cara dessa aí? E se isso aí foi roubado de alguém e a polícia te pegar com isso, como é que vai ser? Ele disse, não, eu vou deixar, mas eu vou guardar, depois eu vejo o que faço. Aí ele estava assim, meio que, sabe, dividido. Ficar com aquilo ou devolver. Aí botou o tal do medalhão no carro, foi até o galpão. Quando estava na frente do galpão, passando assim, aquilo estava lá no fundão, tinha todo um terreno, uma cerca meio. Ele viu Sebastião parado em pé, assim. Passou devagarinho e disse, quer saber? Eu vou ficar com isso aqui. E ficou. Foi para casa. Tomou um banho. Deitou. E ele não sabia dizer o que aconteceu, se foi sonho, o que foi aquilo. No meio da noite ele acordou com aquele medalhão brilhando. E em volta dele, seres caminhando de um lado para o outro. E ele não sabe se em sonho, o que aconteceu, aquilo era horrível. Ele ouvia vozes, gritos, desespero. Ele sentia frio, ele sentia aquela paralisia do sono, depois ele queria gritar, aquilo era terrível, aquilo era horrível. Quando ele acordou, ele viu a figura de Susana na sua frente, ele deu-lhe um berro. Ele estava suando, desesperado, e viu que o medalhão estava dentro do armário ainda, guardado numa caixa. Ele falou, meu Deus do céu, que loucura foi essa? Que loucura foi essa?
Aí ele foi, tomou um banho, tomou o café dele, aquela rotina de sempre, foi pro trabalho, mas não conseguia se concentrar, não conseguia. E de vez em quando ele olhava para um colega: o que foi? O que tu me disse? Eu não te falei nada, por quê? Não, nada. Aí teve uma hora que ele olhou pra frente assim, viu uma figura, uma coisa meio estranha, meio demoníaca, uma coisa meio esquisita. Ele saiu caminhando assim, tropeçando nas mesas, aí uma colega do lado: tu é louco? O que está acontecendo contigo? O que está acontecendo contigo? Eu não vou aguentar mais aqui. Eu disse: meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Aí ele disse aquela maldição, correu, foi para casa, pegou a caixa que estava aquele medalhão, foi lá pro alto do morro, fez um buraco bem fundo, enterrou aquilo e disse: olha, chega, eu não vou devolver para esse velho, que esse velho vai dizer que eu roubei, aí ele vai ficar ruim para mim, mas eu não quero mais isso. E depois ele foi para casa. Foi para casa, ligou para o trabalho, disse que não ia trabalhar mais naquele dia, que ele não estava se sentindo bem. Aí disseram para ele ir no médico, as atitudes dele estavam estranhas, mas ele disse que ele ia melhorar, porque ele não sabia, talvez fosse estresse. Até a patroa, que gostava muito dele, disse: não, então faz o seguinte, querido, fica aí na tua casa, aí tira uns 3 dias de folga, vai no médico, vê isso aí, que realmente tu pode estar estressado, tu trabalha muito, nós vamos pensar até em te dar férias, tu já tem 2 férias vencidas, mas tudo bem, sem problema, fica tranquilo. Ele ficou tranquilo, bom, trabalho tranquilo. Aí à noite foi a Marina, não contou nada para ela, e ela perguntou sobre o medalhão, e ele disse: devolvi. Eu não queria aquilo não é meu. Ela olhou pra ele assim, meio: mas que bom se fosse, né? Ele: tá pensando em casar, é? Tá de olho na minha fortuna, sabe aquelas brincadeiras todas? E ele foi pra casa. Só que quando entrou no seu quarto, ali estava a bolsa de couro com um medalhão. Ele deu um berro. Ele logo pensou na polícia. No outro dia ele correu na delegacia. Tinha um investigador, Ricardo, que era um amigão dele. Ele chegou: Ricardo, eu achei isso aqui, eu acho que isso aqui tá muito esquisito, não sei te explicar, mas é uma coisa, sabe, para começar, uma peça valiosa dessa aqui, não sei o que, dizia. Depois o Ricardo olhava para ele, fazia assim: tudo bem? Ele: tá, mas por quê? Quando ele olhou, tinha uma peça de madeira ali. Aí o Ricardo falou: cara, uma peça de madeira numa sacolinha de farinha? Até a sacola estava diferente. Aí o Ricardo: tu tá bem? Ele disse: não, tudo bem, é coisa minha, eu achei que isso aqui estava enfeitiçado. Tu fica com isso aí pra ti? Eu posso ficar, mas o que eu vou fazer com isso? Faz o que tu quiser. O cara pegou, botou o saco de farinha assim e disse: tá bom, vou arquivar. Pã, no lixo. E Silvio foi para casa. E quando chegou em casa, ali estava aquela sacola e a peça dourada. Aí ele entrou em pânico. A única solução que ele viu era devolver aquilo pro velho. Pegou o carro e se mandou pro galpão. Já era início da noite, uma noite fria, um lugar deserto, gelado. Ele chamava, nada. Tinha só uma lâmpada num canto de parede. Aí ele entrou naquele galpão gigantesco, sujo, e viu lá no fundo luz na salinha. Aí foi caminhando assim, mas ele sentia que estava andando num lugar meio com neblina, um lugar meio esquisito, sabe? Muito estranho. Mas podia ser também fruto do medo dele, do pânico, ele não sabia. Ele foi chamando, quando chegou naquela porta ele abriu assim. Quando ele abriu, estava Sebastião deitado, com a roupa, barriga para cima, não se movia. Aí ele foi chegando, botou a mão na pele do homem, gelada.
Aí procurou ver a respiração, coisa. Sebastião estava morto. Ele falou, Sebastião, Sebastião. Sebastião. Aí que ele ficou sem saber o que fazer. De repente, senhor Romário, aquele homem que estava morto abriu os olhos, virou para ele e simplesmente disse, obrigado. Ele levou aquele susto e quando, sabe, como um insight, parece que voltou diferente, que a cena voltou, foi um corte, era uma coisa esquisita. Estava Sebastião ali, morto. Ele colocou o medalhão em cima do peito do velho e saiu dali, sabe, torcendo que ninguém o visse e o associasse à morte. E quando ele chegou, o medalhão estava na sua casa. Os moradores deram falta, disse Sebastião, foram ao galpão, descobriram o seu corpo. Como não tinha familiares, como não tinha quem recorrer, fizeram seu enterro, o enterraram como indigente. Ligaram para o banco, onde ele tinha conta, para saber se tinha informações. Não tinha informações, a não ser que aquela conta havia sido encerrada. Senhor Romário, daquele dia em diante, Silvio não teve mais vida. Era enlouquecedor. Ele vivia acompanhado de seres, ele ouvia vozes, ele caminhava por mundos diferentes. Ele gritava, ele berrava, ele pedia socorro, as pessoas não entendiam. Ele perdeu o emprego, a sua vida virou um inferno. Resultado, a sua família veio e ele foi internado numa clínica psiquiátrica. Fez todo um tratamento. Quando saiu de lá, saiu meio que lobotomizado e decidido a não mais comentar com ninguém o que era a vida dele, porque ninguém acreditava, e que ele ia simplesmente seguir e buscar uma solução. E quando ele saiu, chegou na casa dele, ao entrar no quarto, ali estava o medalhão. Naquela noite, quando ele saiu da clínica, ele foi visitado por alguém. Eu já tinha certeza que ele não estava louco, que ele não estava imaginando que coisas aconteciam, que de alguma forma ele tinha rompido a membrana, entrado num portal, sei lá o que, mas ele convivia com vários mundos, vários seres, ele não sabia o que era, mas era a sua verdade. Foi quando ele se deparou com uma figura sinistra. E ele só ouviu: você me aceitou na sua vida. Você é um soldado do meu exército. Existe para me servir, não há como fugir. Vista-se como um soldado. Seja um soldado. Seu Romário. Poucos dias se passaram e Silvio estava perambulando pela rua, vestido com bota preta, uma calça apertada, uma camiseta e um casaco tipo capa que ia quase até os pés. Ele andava pela rua sem perceber as pessoas, totalmente fora. Na sua terra, onde todos o viram crescer, ele era visto assim como uma figura que deixou de existir. Um louco. Inofensivo, mas um louco. E assim ele perambulava, ele sentia o sofrimento dos seus pais, da sua família, mas para ele tanto fazia. Ele não era mais dono da sua vida e não podia comentar com ninguém. Claro, Marina não desistia dele até o dia que ele encheu ela de
ofensa de pedrada e disse que é para ela sumir, que ele não quer mais saber dela. Foi quando um dia chegou um comunicado do banco. Ele não entendeu nada, foi lá. O gerente o atendeu e disse: "Ô, senhor Silvio, nós precisamos da sua assinatura aqui." Ele só olhou: "Mas o que é isso?" "Olha a conta que o senhor abriu." Aí ele viu aquela conta com talões de cheque. Aqui estão os talões que o senhor pediu também. Ele viu o saldo da conta. Tinha um bom dinheiro. E de alguma forma ele sabia que todo mês seriam acreditados depósitos naquela conta. Também não adiantava ele perguntar de onde viria, por que viria, o que estava acontecendo. Ele estava simplesmente conformado. Pegou aquela conta, pegou os talões, pegou aquela bolsa com um medalhão, botou tudo numa mochila, porque ele tinha ouvido a ordem: hora de partir, você tem uma missão a cumprir. E foi o que ele fez. Ele nem se despediu de ninguém. Anoiteceu, não amanheceu, e sumiu. Primeira cidade que ele olhou assim e sentiu algo diferente, ele ficou. Era como se alguém tinha dado o endereço, mas ele não lembrava quem foi o alguém e por que aquele endereço. Era aquela cidade. E aí ele ficou. Arrumou um canto para morar e ficou perambulando. Perambulando, perambulando. Aí uma certa noite, ele foi para o canto que estava dormindo, deitou. Quando ele deitou, ele começou a sonhar com uma menina gritando, pedindo pelo amor de Deus, não faça isso. Ele via luzes, via tipo velas, via ele naquele sonho, sentia um prazer no que estava fazendo, sem saber o que estava fazendo. Era aquela gritaria, aquela coisa estranha, aquela luz, e seres passando de um lado para o outro, tipo demônio, sei lá o que, fantasmas, fumaça, e não conseguia entender. Ele acordou assustado. Aí viu que as suas botas estavam cheias de barro. Ele não tinha ido em lugar nenhum que tinha barro. Não tardou muito para ele ouvir a notícia do desaparecimento de uma jovem que a cidade toda procurava. E logo o corpo dela apareceu no meio de uma mata, deitada de barriga para cima entre velas, como se tivesse sido sacrificada num ritual. Ele sabia. De alguma forma ele tinha certeza que tinha sido ele, embora não lembrasse de nada. E que ele não poderia sair daquela cidade, pois lógico, ele seria algum dos suspeitos. Veio polícia, veio toda uma investigação, chegaram até ele, mas nada indicava que ele tivesse tido participação. O seu único crime era ser um sujeito esquisito, mas naquela cidade ele não era o único. Já era uma cidade maior, tinha muita gente esquisita. Ele deixou passar um tempo e foi embora para outra cidade. O mesmo desespero, a mesma rotina, os mesmos pesadelos e o mesmo final. Anos se passaram. E lá estava ele, velho, cansado, destruído. Uma vida insana, desesperada. Muitas vezes ele tentou atentar contra a própria vida, mas nada que fizesse isso tinha efeito. Parecia que ele era um zumbi de vida eterna.
foi quando a primeira vez aquele medalhão brilhou e apareceu uma figura que não parecia tão ameaçadora, só dizia: liberte-se, liberte-se, você está livre. Ele lembrou do que tinha acontecido com ele. Ele botou aquele medalhão no bolso e saiu a circular pela cidade. Foi quando ele viu um jovem motoqueiro, encostou sua moto, ele sentiu uma atração por aquele motoqueiro. Aí foi chegando, o motoqueiro meio que saiu da moto, esbarrou nele. Oh, desculpa! Ele só olhou para o motoqueiro, sentiu uma energia libertadora. O rapaz ficou sem jeito, assim, saiu. Aí começou a vigiar os passos daquele menino. Onde o menino ia, ele estava. E no final de uma tarde, o menino estava chegando em casa, encostou a moto, desceu, aí passou pelo menino. Claro, o rapaz olhou, meu Deus, que é isso de novo? Andou mais um pouco e deixou a bolsa cair. Continuou andando. O menino percebeu aquela bolsa, foi, abriu e viu aquele objeto dourado, a coisa mais linda do mundo. Aí não pensou duas vezes, saiu correndo, puxou Silvio, que o olhou assustado e disse: senhor, o senhor deixou cair isso aqui é seu. De repente, Silvio olhou para aquele rapaz e concluiu: o que eu fiz da minha vida? Eu tive chance de escrever o meu futuro. E era tão fácil ser feliz. Nada mais relativo que o conceito certo ou errado. Complicado chegar a um denominador comum, principalmente envolvendo seres humanos. Todos são diferentes entre si e cada um tem sua realidade. O que existem são bifurcações. Aquela fração de segundos que temos que decidir qual o caminho iremos percorrer. Cada um se depara com a sua situação, sendo ele responsável pela decisão que tomar, não tendo de dar explicação a ninguém. Ele é o dono do seu destino, mas tem que ter a consciência que há um preço a pagar. Uma dívida de sangue que não dá espaço para arrependimento ou pedidos de perdão. Ela é irreversível e acompanhará a vida de quem optou em assumi-la. Como fugir de algo tão gigantesco e destruidor? Simples. Basta pensar muito antes de tomar uma decisão.